Eu sou André, sou pastor aqui da PIB, a Primeira Igreja Batista da Ilha, em São Francisco do Sul. Obrigado por assistir esse vídeo. A palavra de Deus diz que a Bíblia ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela nos ajuda a achar direção para as decisões e para as muitas dificuldades que às vezes nós temos na vida. Eu espero que esse vídeo, que essa mensagem sirva como lâmpada para ajudar você a encontrar o seu caminho, a encontrar respostas para as suas dúvidas e sabedoria para as suas decisões. Se você não está ainda inscrito no nosso canal, te convido a se inscrever e a você também ativar o sininho que está aqui embaixo, para você poder ficar por dentro de tudo que está acontecendo na PIB. Toda vez que nós postarmos um vídeo, você vai receber uma notificação. Se você não veio ainda para participar aqui com a gente de um dos cultos, fica o meu convite. Todo domingo, às 6 e às 8 da noite, nós temos 2 horários de culto para você escolher. Seria um prazer para nós ter você aqui com a gente. Fica aí para você o meu convite. Que Deus te abençoe e obrigado mais uma vez por estar assistindo. Nós temos algo bem interessante para nós conversarmos hoje à noite na Palavra de Deus. Nós estamos numa série de mensagens chamada Liberdade. Nós estamos falando sobre esse tema de liberdade. Existe uma frase que vai junto com essa série que é a seguinte: você foi feito para mais. Você foi feito para mais. Nós estamos falando isso não porque é bonito falar, mas nós estamos falando isso porque é verdade. Deus nos fez, em muitos casos, para mais do que a gente está vivendo, do que a gente está experimentando, ou até mesmo do que a gente imagina. Deus nos fez para muito mais, Ele tem muito mais para nós, e nós estamos descobrindo como é essa vida em Deus e descobrindo como vivê-la. No começo da série nós falamos sobre um versículo interessante em Oséias capítulo 4, versículo 6, onde Deus diz sobre o seu povo o seguinte: Ele diz: meu povo perece por falta de conhecimento. Deus olha uma situação específica do povo de Deus e diz: cara, meu povo está perecendo, está tendo dificuldade, e é falta de entendimento, é falta de conhecer princípios bíblicos, verdades bíblicas que mudariam a forma deles viverem. E essa falta de conhecimento não era só naquela época, ela continua hoje e continua afetando as nossas vidas. Tem gente ainda hoje vivendo muito abaixo daquilo que Jesus conquistou para nós na cruz, porque nós não entendemos algumas coisas básicas sobre a fé e sobre a Bíblia. E são essas coisas que nós estamos explorando durante essa série, buscando viver a liberdade que Jesus comprou para nós. Nós já falamos nessa série, na primeira semana, sobre quem nós somos em Cristo Jesus. Nós falamos sobre o que a Bíblia diz a nosso respeito, que se você está em Cristo, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, você é nova criatura, e com essa nova criatura vem várias verdades a nosso respeito, que Deus diz a nosso respeito. E eu imprimi para você uma folha, eram 3 folhas com versículos e verdades, eu dei na sua mão, porque eu queria que você guardasse aquilo consigo, porque nós precisamos entender e aprender essas coisas. Na última mensagem, 2 semanas atrás, nós falamos sobre fé. Nós falamos que essa nova vida que Deus nos dá, Paulo diz: a nova vida que eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E nós falamos que essa nova vida ela é vivida quando a gente se lança sobre as verdades que Deus diz. Quando eu não me atenho aos meus sentimentos, eu acho que é verdade ou eu não acho, hoje eu estou bem, hoje eu estou mal. Não, me lanço sobre aquilo que Deus diz a meu respeito e vivo como se fosse verdade, porque é verdade. Essa é a forma da gente viver essa fé. O intuito dessa série é que nós possamos conhecer quem nós somos aos olhos de Deus, quem você é aos olhos de Deus. Mas também, o intuito dessa série, que nós vamos estar falando nas próximas semanas, é deixar de lado um monte de coisa que nos atrapalha de viver essa vida. Então nós vamos aprender o que Deus diz, as coisas positivas, e nós também vamos buscar explorar o que é negativo, o que me atrapalha, o que é contrário ao que Deus diz e aos propósitos de Deus na minha vida. Eu preciso entender e eu preciso lançar essas coisas fora, para que isso não pese na minha vida e não me atrapalhe de viver a liberdade que Deus tem para nós. Por falar em coisas que nos atrapalham, já percebeu que na vida tem aquelas coisas normais que acontecem, que atrapalham a nossa vida, tiram o nosso ânimo, dá um cansaço, daquela coisa. Tem coisa que é normal. Mas você já percebeu na tua vida que às vezes tem coisas que você fala: cara, isso não é normal? Tem uns pesos, umas dificuldades, uns desânimos, às vezes conflito intrapessoal, tem coisas que acontecem e você fala: cara,
não é que tudo seja fora do normal, mas já experimentou isso? Momentos em que você diz, cara, isso não é normal, é muita coisa do mesmo, né, na mesma vez, é muito conflito, é muito peso, é muita bagagem, tem algo fora do normal acontecendo. Você já teve isso na sua vida? Momento de você dizer, cara, tem coisa me atrapalhando, tem coisa me prendendo, tem coisa dificultando a minha vida, que parece ser fora do normal, parece ser fora do comum. Deixa eu te dar alguns exemplos de como isso se manifesta em alguns exemplos pessoais meus. Quando a gente faz batismos na igreja, agora em julho nós vamos ter. Eu já aviso a classe de batizandos. Eu falo, gente, se prepara, porque na semana do teu batismo, vai furar o pneu do carro, o freezer vai descongelar, você vai perder toda a carne, o cachorro vai passar mal, vai no veterinário, vai ficar R$1.000, vai ter um monte de problema na tua vida. Se prepare, por quê? Você está se posicionando em Deus, declarando a sua fé em Jesus na frente de um monte de gente, você está se fortalecendo em Deus e vem empecilhos e atrapalhos e dificuldades para tirar a tua alegria, para tirar a tua paz. Nem sempre acontece com todos, mas muitos vêm falar comigo depois, pastor, não é que é verdade? O pneu furou, o cachorro passou mal, briguei com a minha esposa, meu filho caiu, machucou o pé, um monte de coisa que acontece. Parece que às vezes é fora do comum, né? Fora do normal, tem algo a mais acontecendo. Muitas vezes eu converso com líderes da nossa igreja, e tem acontecido recentemente, líderes que estão fazendo um excelente trabalho no seu ministério, mas com essa excelência vem uma dificuldade, vem uma luta, vem um conflito. Eles falam, pastor, está muito bom, Deus está movendo, está bacana, mas também parece que tem um peso, eu preciso cuidar, eu estou sentindo uma resistência a essas coisas. Alguns anos atrás, eu e a Julie, nós lideramos uma equipe de voluntários lá dos Estados Unidos, da igreja onde nós pastoreávamos. Nós viemos para o Brasil, estado do Paraná, para trabalhar com uma igreja, fazer assistência social e trabalhar com uma igreja. Fizemos mais de uma semana de trabalho. E uma das meninas que veio, ela ainda era muito nova na fé, fraca na fé, e Deus falou com ela de uma forma muito pessoal, muito verdadeira. Sabe aquele encontro com Deus? Assim, Deus falou, pegou o endereço dela e falou sério com ela. E ela falou, cara, Deus está falando comigo, eu preciso consertar minha vida. Ela se aproximou de Deus, ela voltou, ela não perdia um PG, ia nos cultos, estava animada. Ela assim, engrenou com as coisas de Deus. Engrenou. Logo depois, ela apareceu na igreja com um menino, um rapaz. Ah, pastor, estou conhecendo esse rapaz, está sendo benção e tal. Ele veio na igreja comigo, eu falei, legal. Ele veio na igreja, bacana, gente boa, era de uma outra religião, mas não se incomodava com a religião dela e veio. Logo depois ele não queria vir mais. Logo depois ela não veio mais. Logo depois não se via mais ela. E talvez você diga, não, isso é corriqueiro, pastor, coincidência. Eu creio que existe algo muito maior, às vezes, por trás dessas coisas que nos tiram do caminho, que quando o negócio engrena, vem uma coisa ali que parece boa, que vem começar a incomodar, tirar você do caminho, a gente precisa se ligar a respeito disso. Na minha vida, muitas vezes isso acontece não antes de um mover de Deus, mas depois. Muitas vezes depois de um fim de semana bacana, uma conferência, Deus moveu, Deus falou, foi bacana. Cara, eu volto para casa e começa a vir um desânimo, começa a vir um cansaço, começa a vir um negócio. Sabe quando é fora do normal? Você fala, cara, não tem motivo, eu estou bem, estou feliz, a família está abençoada, não tem nada. Você fala, cara, o que é isso? O que está acontecendo? Às vezes comigo é assim. Você já teve isso também ou sou só eu? Me ajuda aí, você já teve isso? Você sabe o que eu estou falando? Eu estou falando só para mim aqui, estou pregando só para mim hoje? Vocês entendem, né? Pergunta, de onde que vem isso, hein? De onde que vem isso? Não precisa responder, mas pensa aí, de onde que vem isso? De onde vem, o que é isso? Essa coisa fora do normal. Tem aquelas coisas comuns, mas tem coisa que é fora do normal e do comum. Para a gente entender o que está acontecendo, nós precisamos falar sobre e entender o mundo espiritual. Nós precisamos entender do ponto de vista bíblico o mundo espiritual, porque tem dificuldades que são normais, são parte da vida. Mas tem dificuldades que a gente só consegue explicar e entender se nós entendermos que por trás do mundo físico e visível em que nós vivemos existe um outro mundo que é tão verdadeiro quanto o mundo espiritual. E que às vezes as dificuldades e os pesos e as resistências que a gente sente não vêm de um mundo normal e físico, mas sim de um mundo sobrenatural e espiritual. Esse é o nosso assunto de hoje, entendendo o mundo espiritual. É um assunto muito importante porque
Se você não entender isso, você não vai conseguir viver em liberdade. Porque o inimigo ele vem para tirar e para roubar toda a nossa liberdade. Ele quer que você viva o menos de Deus. Ele quer que você viva uma vida mediana, uma vida medíocre, uma vida muito abaixo daquilo que Deus tem. Ele vai lutar contra isso. Se você não entender que existe uma luta, você nunca alcança a liberdade. Segundo motivo pelo qual é importante nós falarmos sobre isso é que isso é algo que nós estamos vivendo aqui na PIB. Deus está rompendo em alguns lugares da nossa igreja, nós temos falado sobre isso, eu falei domingo passado, perguntei para você se você estava vendo o que eu estou vendo, Deus está rompendo, Deus está agindo, nos PGs, nos cursos, nos cultos, a gente está rompendo para coisas novas de Deus, e junto com esse romper, vem lutas. Porque nós estamos buscando mais, nós estamos nos entregando mais, nós estamos falando sobre realidades mais profundas, e o inimigo vem, não vou tirar, vou distrair, vou roubar, não quero que vejam, e existe uma luta também acontecendo. Eu quero que você esteja ligado, eu quero que você esteja preparado quanto a isso, entendendo do ponto de vista bíblico como as coisas às vezes acontecem nas nossas vidas. Para começo de conversa, vamos fazer uma pergunta para você pensar aí onde você está. Quanto do mundo espiritual interage com o mundo físico? Quanto do mundo sobrenatural interage com o nosso mundo natural? Como que você responderia essa pergunta? Quanta interação, quanta mistura tem do espiritual com o natural, do sobrenatural com o natural? Tem várias perspectivas a esse respeito, né? As pessoas mais racionais dizem, não, tudo tem uma explicação racional e científica, são mais racionais. Outros acham que tudo é espiritual e acham, né, problema embaixo de cada pedra. Todo mundo tem uma opinião, mas sem a gente entender o que a Bíblia diz, nós corremos o risco de ter uma opinião errada, tanto para um lado quanto para o outro. C.S. Lewis foi um autor muito famoso, um professor cristão e autor de vários livros em inglês. Ele escreveu o seguinte a respeito da teologia, que é o estudo das coisas de Deus. Olha o que ele diz: teologia é a ciência de Deus. E se nós não entendermos teologia, não é que nós não teremos um conceito de Deus, mas teremos conceitos errados. Sabe o que ele está dizendo aqui? Todo mundo tem um conceito de Deus. Todo mundo tem. Não é que você tem que estudar para ter um conceito. Todos nós temos um conceito de Deus, do mundo espiritual, como ele funciona, quanto ele interage ou não com o meu dia a dia, mas se a gente não estudar a palavra de Deus, a gente corre o risco de ter um conceito errado. E por ter um conceito errado ou uma falta de entendimento, perecer, como naquele versículo que nós lemos, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, quanto a essa pergunta de quanto sobrenatural interage com o nosso mundo natural, a Bíblia tem muito a dizer sobre isso. A Bíblia tem muito a dizer sobre isso. Nós vemos nos evangelhos histórias de Jesus expulsando demônios, espíritos malignos que atormentavam a vida de pessoas. Está na Bíblia, não é um caso, não são dois, não são três, são vários casos de espíritos malignos que afetavam a vida de pessoas. Está lá na Bíblia. Só você ler. A Bíblia relata também anjos aparecendo para pessoas. Muitos dos nossos heróis da Bíblia tiveram momentos de verem algo do mundo espiritual, entre eles anjos. Então, Maria viu anjos, José, Daniel, Abraão, Davi, só para citar alguns. Está na Bíblia. Tem histórias na Bíblia, inclusive, onde aparentemente pessoas estavam doentes, e Jesus chegou, outros apóstolos chegaram, expulsaram um espírito maligno e a doença foi resolvida. Será que algumas doenças hoje são mais espirituais do que físicas? Não acho que são todas. Mas eu acho que algumas talvez são. Está na Bíblia. Está lá, existe uma interação que se manifesta numa tormenta, que se manifesta numa doença, que se manifesta numa cadeia, numa falta de liberdade que é muito pesada e muito difícil. A Bíblia fala sobre isso de forma muito clara. Para nós vivermos a liberdade e esse a mais que Deus tem para nós, nós precisamos entender que a Bíblia fala claramente sobre isso. Nós não podemos evitar esse assunto e nem não entender esse assunto. Para a gente poder falar sobre isso, entender isso um pouco mais, eu quero olhar contigo hoje um texto clássico que se encontra em Efésios capítulo 6. Se você tem uma Bíblia contigo, você pode abrir lá.
Se você tem um aplicativo no teu celular ou no seu tablet, você pode abrir também. Efésios capítulo 6, versículos de 10 a 18. Se você não trouxe uma Bíblia, vai aparecer no telão e na TV para você poder acompanhar. Efésios 6, nossos versículos hoje são de 10 a 18. É o apóstolo Paulo que está falando com uma igreja. E ele diz o seguinte no versículo 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta, ela não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Versículo 13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Use o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Versículo 18. Orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda a oração, com toda a súplica, tendo isso em mente, perseverem, estejam atentos em oração por todos os santos. Está descrevendo aqui uma realidade espiritual que a gente precisa entender. E eu quero puxar somente algumas coisas desse texto. Semana que vem nós vamos olhar ele mais um pouquinho, mas eu quero puxar algumas coisas desse texto que são muito importantes a gente entender. Paulo começa no versículo 10 dizendo o seguinte: fortaleçam-se. Fortaleçam-se. Depois ele diz: vista, permaneça, resista. Existe uma ação para nós fazermos. Existe uma postura que nós precisamos ter no meio de um mundo espiritual que quer roubar a nossa liberdade. Diz: você precisa se fortalecer. Você precisa buscar recursos para você entender como essa vida é vivida. Mas note que ele diz: fortaleça-se no Senhor. Eu preciso fazer uma pausa aqui para falar sobre isso. Gente, tem tanto sincretismo na igreja hoje que a gente precisa ouvir essa palavra: fortaleça-se no Senhor. Deixa eu te explicar. Sabe o que é sincretismo? Sincretismo é quando você mistura uma coisa com a outra. Você mistura cristianismo com crendice. E hoje o que tem muito nas igrejas evangélicas do Brasil é sincretismo, mistura de cristianismo com crendice. Quer ver? Você vai lá e você compra um objeto, o pastor te vende um lenço, te vende esses dias vi colher de pedreiro para você construir teus sonhos, vassoura ungida para você varrer o mal da tua casa, lencinho que o pastor suou, que o pastor não sei o que. Gente, sabe que é o nome disso? Sincretismo, crendice na igreja de Deus. Vamos separar as coisas. Porque a gente busca uma coisa física, né? A gente busca uma coisa, um amuleto que eu posso pegar. Aí o pastor, que é malandro, ele te vende um monte de coisa, uma arquinha, uma arca lá do Antigo Testamento dourada que você põe lá na tua estante, e agora essa arca vai trazer a presença de Deus. Mano, se a presença de Deus não estiver aqui, ela não vai estar em lugar nenhum. Fortaleça-se no Senhor. Gente, a autoridade está no nome de Jesus, a nossa esperança está no nome de Jesus, a mudança está no nome de Jesus, a salvação vem do nome de Jesus, não vem de um pastor, não vem de uma campanha, não vem de uma igreja, não vem de uma camiseta, não vem de um amuleto. Vamos separar as coisas. Da onde vem a tua força? Da onde vem o poder para resistir? Do Senhor, não de um amuleto. Há um tempo atrás alguém me pediu: pastor, vou trazer a camiseta da minha filha. Você ora pela camiseta da minha filha, que daí quando ela vestir, vai... Eu falei: não oro. Vou orar pela camiseta da tua filha, que daí ela vai vestir alguma coisa. Cara, se ela quiser vir aqui, eu oro com ela. Mas eu não tenho uma coisa que eu passo por uma camiseta que passa para a tua filha. Gente, vamos separar as coisas. Fortaleça-se no Senhor e no seu forte poder. Não tem amuleto, tem um Salvador, tem um Senhor, tem uma autoridade acima de todas as coisas, é o Senhor Jesus, é nele que é a nossa força. Ele diz ali: fortaleça no Senhor e no seu forte poder. Na semana que vem nós vamos falar sobre o poder do mundo espiritual, das trevas. Sabia que eles têm poder? Tem poder.
As trevas têm poder, eles têm poder para fazer muita coisa, nós vamos falar sobre isso semana que vem. Mas o Senhor tem um forte poder, é acima de todos os outros poderes. Ele tem algo muito maior, nós vamos explorar isso especificamente semana que vem. Fortaleça-se em Jesus, lembre que Ele tem um forte poder em meio às dificuldades que você está passando. Aí ele continua dizendo o seguinte: faça isso para você permanecer firme contra as ciladas do diabo. Você sabia que o diabo tem ciladas contra a sua vida e contra a minha? Você já se ligou disso? Está na Bíblia. Não estou inventando, não estou tirando de lugar nenhum. A Bíblia está dizendo, o diabo tem ciladas, ele quer te aprisionar, ele quer te prender, você precisa se fortalecer para você não cair nas ciladas que ele arma para você. Ele te conhece. Quando você estuda essa palavra um pouco mais de perto, a palavra ciladas, é muito interessante, porque a palavra que é traduzida como ciladas no português, ela na realidade é uma palavra no grego, onde a Bíblia foi escrita originalmente, e a palavra grega que é traduzida como ciladas na nossa Bíblia é a palavra methodeia. Methodeia, de onde nós tiramos a nossa palavra métodos. Vamos substituir? Fortaleça no Senhor, porque o diabo tem métodos contra você. Gente, nós não estamos brincando em serviço. Fortaleça-se no Senhor, porque o diabo tem métodos contra você. Ele tem metodologia para te prender, para te roubar a liberdade, para você viver muito abaixo daquilo que Jesus tem para você. Então, cuidado com os métodos do diabo. Ele te conhece, ele me conhece, ele sabe como te pegar, ele sabe como me pegar. Nós precisamos nos fortalecer para não cair. Mais interessante ainda para mim é que essa palavra methodeia, ela vem de uma outra raiz no grego. A raiz da palavra methodeia é a palavra odos. Methodeia, odos. A palavra odos é a palavra caminho. O diabo tem métodos para te tirar do caminho. Vocês estão entendendo? Fortaleça-se no Senhor, porque o diabo tem métodos para tirar a mim e a você do caminho das coisas de Deus. Ele quer te levar para um outro caminho. Você precisa se ligar, você precisa cuidar. Quando você sente uma resistência, você sabe que tem uma coisa fora do normal. Existem ciladas, existem métodos, existe um outro caminho que está tentando ser levado. Versículo 12, ele continua dizendo, a luta não é contra seres humanos. A luta, ela pode vir através de seres humanos, ela pode se manifestar numa situação pessoal sua, mas Paulo está abrindo os nossos olhos para entender, a luta não é contra a pessoa, existe algo por trás da pessoa que você precisa entender. Foque na coisa certa, lute com as coisas certas, não lute contra o ser humano, mas lute contra o espírito que está por trás disso, a batalha espiritual por trás dessa pessoa. A gente precisa ter a arma certa para lidar com a coisa certa, senão a gente luta contra a coisa errada e o espírito, o mundo espiritual continua ativo e a gente não luta contra ela. Talvez a situação que você está encarando não é seu marido, talvez não é seu colega de trabalho, seu patrão, seu filho, seu vizinho. Talvez o problema não é a pessoa, talvez existe algo por trás da pessoa que está sendo usado e você precisa atacar a coisa certa. Talvez você está se desgastando o relacionamento, não está vendo nenhum progresso porque você não entendeu que existe uma batalha, um método por trás da pessoa que você precisa acordar e aprender. Vou citar a Jane aqui, a Jane estava com a gente no PG do centro, quarta-feira a Jane falou uma coisa que eu gostei, falei, Jane, vou pegar isso para mim. Ela falou assim, pastor, eu estou aprendendo a parar de bater boca com gente, eu estou batendo boca com Deus, estou orando mais e falando menos. Falei, Jane, gostei dessa, vou pegar isso para mim. Às vezes a gente bate boca com muita gente, a gente acha que a nossa luta é contra seres humanos, quando a gente acorda para essas coisas, a gente para de bater boca com gente e começa a falar com Deus. Sabe por quê? Se o problema é espiritual, conversar com gente não vai ajudar, mas conversar com Deus muda tudo. Você já acordou para isso? Você está ligado nisso? Vocês estão entendendo isso? Não há liberdade sem a gente entender essas coisas. Versículo 12, a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores, olha o que ele diz, deste mundo de trevas. Gente, existe um mundo espiritual de trevas que é verdadeiro, está descrito na Bíblia, nós estamos aprendendo sobre isso, forças espirituais do mal que lutam contra mim e contra você. Se você negar isso aqui, você vai ter muita dificuldade de entender e de explicar como o nosso mundo funciona. Tem coisas que só se explica entendendo essa realidade. Como é que esse mundo espiritual afeta a nossa liberdade? Como é que isso se traduz no dia a dia? Deixa eu te dar alguns exemplos. Tem coisas pequenas.
Coisas bem pequenas. Por exemplo, uma pessoa da igreja diz uma coisa que você não gostou, você interpretou do jeito errado, você se ofendeu, você não quer mais ir na igreja, você não quer mais participar do PG, você não quer mais ver essa pessoa pintada nem de ouro na tua frente, você desanima, você abandona as coisas de Deus, decide ficar em casa, que você está com raiva. E quem que perde? Você. E quem que ganha? O reino das trevas. Que agora você se isolou, agora você se afastou, agora você está ofendido, teu coração está endurecido e ficou muito mais fácil de pegar. Coisinha pequena. A pessoa falou uma coisa, entendi errado, olhou para mim esquisito, já não gostei, aquilo foi no meu coração e começou a crescer e germinar. Eu fiquei pensando e não lidei com aquilo, não sabia que era um método de Satanás, e Satanás usa essas minhas emoções, e o negócio cresceu, não vou mais na igreja. E a liberdade que Jesus conquistou para mim, ou a mais que Jesus conquistou para mim, eu não consigo viver. Outras coisas pequenas, você se sente sozinho, você se sente sozinha. Aí você ouve aquela vozinha dizendo, quer saber, ninguém se importa contigo não. Pastor André nunca tem tempo para você. Os ministérios, ninguém vê os teus dons, ninguém te dá oportunidade na igreja, ninguém te vê, você não é importante aqui, você tinha que mesmo largar tudo e ir embora, ninguém se importa, bate uma depressão, você se isola e o caos se instala na tua vida. Da onde vem isso? Batalha espiritual. Talvez seja coisa corriqueira, talvez tenha algo, o espírito atrás disso tentando te roubar da tua liberdade. Outros exemplos um pouco mais sérios, agora não tão simples, mas tem gente que tem raízes e dificuldades desde a infância. Problemas desde a infância que precisam ser tratados e por causa disso não conseguem ter relacionamentos saudáveis na vida adulta. Tem gente que, dependendo da tua experiência de infância, você vai ter dificuldade de confiar em pessoas. E porque você não consegue confiar em pessoas, você não consegue manter relacionamentos. Isso nos prende, isso nos amarra, isso tira essa liberdade que Jesus tem para nós. Isso precisa ser entendido, resolvido e tratado de forma espiritual. Tem gente que tem experiências traumáticas, tem abusos, tem dificuldades que depois de muitos anos, a vida adulta ainda tem dificuldade no casamento ou no relacionamento porque tem algo lá atrás que ainda me acorrenta, que ainda me prende, que ainda me puxa e eu preciso ser liberto disso, em nome de Jesus. Tem coisas que lá do nosso passado que o diabo sabe muito bem, você sabe muito bem, e ele monta em cima. Ele é especialista em te chutar quando você já está caído. Ele monta em cima daquilo e ele vai trabalhar aquilo para te atrapalhar. Isso precisa ser trabalhado, entendido de forma espiritual e lidado de forma espiritual. Às vezes vem através de tentações. Gente, tentação não é pecado. Você ser tentado não é pecado. A Bíblia diz em Hebreus que Jesus foi tentado em todas as áreas, mas não pecou. Então, ser tentado não é em si pecado, mas às vezes as tentações vêm para nos enfraquecer, para nos abrir para algo que é prejudicial para a nossa vida espiritual. Pensa comigo, a queda da humanidade lá em Gênesis começou com uma tentação. Não dá nada, come ali da fruta, Deus não disse bem isso, não vai ser assim, na realidade vai ser diferente. Começou com um papo mole, através do papo mole entrou o pecado na humanidade e nós estamos vivendo com as consequências hoje. Às vezes o ataque do inimigo vem através de uma conversa mole com a gente, que a gente não se cuida, a gente cai. Se a gente não se cuida, pode instalar na nossa vida um hábito. Um hábito. A tentação não resistida se torna um hábito e pode se tornar um vício nas nossas vidas. Tem gente hoje que não consegue viver a liberdade porque um dia se abriu para uma tentação, essa tentação não foi lidada, se tornou um vício e hoje a pessoa está presa, ela talvez até ama Jesus, mas ela não consegue largar de uma coisa que é um vício que se instalou na vida dela. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo bem bobo, mas para você entender como funciona. Imagina que um dia você está na sua casa, você está meio desanimado e está um dia meio chuvoso, como tem sido esses últimos dias, e você se esqueceu daquilo que a gente tem estudado nas últimas semanas. Você esqueceu quem você é em Cristo. Você esqueceu que nós lemos lá que você é precioso aos olhos de Deus. Você se esqueceu que nada pode te separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Você esqueceu aquela folha que o pastor imprimiu, você nem lembra onde é que está mais, você não guardou, sumiu. E você se esqueceu que você pode falar com Deus a qualquer momento, que Ele está pertinho de você. Você se esqueceu de tudo isso. Aí você senta no sofá desanimado, preocupado, estressado,
e aparece na televisão que você está assistindo uma propaganda de uma bebida qualquer. Bota aí a bebida que você quiser. Aparece uma propaganda de uma bebida. Já percebeu uma coisa? Nunca vi propaganda de bebida com gente feia. Você já viu? Só gente bonita, sorridente, dançando, o sol está brilhando, a praia está maravilhosa, aquela coisa maravilhosa. Gente, só tem gente jovem e bonita. É um negócio assim, estrondoso o negócio. Só coisa para cima, o sol brilhando, uma música bacana tocando, e aí você vê aquela coisa ali, ou talvez se é uma propaganda de uma bebida mais cara, que eles são espertos, normalmente tem um cara de meia idade, né? Cara de meia idade, mais refinadão, sentado num sofazão de couro, um veludo assim por trás, uma mulher, né, refinada, vestido preto, aquela coisa, você fala, não, esse aí é o cara, esse cara, né, chegou onde eu quero chegar, um lugar mais chique, um negócio mais bacana. Aí, você está sentado no seu sofá e por que você não lembra quem você é em Jesus? Por que você está dormindo, não está entendendo que existe uma batalha espiritual? Você fala assim, cara, é isso aí que eu quero. É essa alegria, essa beleza, essa jovialidade, amigos, gente interagindo comigo. É essa vida aí que eu estou procurando. E aí você vai lá e você compra o produto X, que é o que o marketing quer que você faça, e você entende que aquilo ali vai resolver o problema, vai te dar aquilo que você está procurando. Pergunta, você já viu alguém ficar mais bonito porque bebeu algum produto? Ou mais jovem? Já viu isso acontecer? Não, né? Eles te vendem uma beleza e uma jovialidade, mas você foi lá, você bebeu o negócio, tua vida, as circunstâncias são as mesmas, se você está sozinho, você ainda está sozinho, se você é mais velho, você está mais velho igual, só passou mais tempo, se você não é tão privilegiado no setor da beleza, você ainda vai ser não tão privilegiado no setor da beleza. Não resolveu nada na tua vida. Não resolveu nada, te prometeu uma coisa, só que agora você está buscando aquilo que o teu coração deseja num produto que só te custa mais dinheiro. E a gente sabe, vou citar o óbvio aqui, mas muitos acabam às vezes abusando do produto e aí a vida fica pior ainda, né? Se já não ajudava, agora piorou, porque agora tem custo e tem abuso e tal. Gente, a Bíblia nos ensina que por trás disso tem um mundo espiritual. Estou dizendo que você consumir uma bebida seja em si errado. A Bíblia não condena você consumir, mas condena sim você abusar disso e você procurar a sua esperança, a sua solução, sua vida nisso. E essas coisas às vezes estão, por trás disso tem algo tentando roubar a tua liberdade, algo tentando te roubar ou te dar um outro caminho, um outro odos, alternativo. Não, vai Jesus, não, vamos por aqui, tem um outro caminho para a liberdade. Se você não estiver acordado e preparado, você cai nisso. Essas coisas grandes ou pequenas, elas vêm para nos servir, elas vêm para se tornar na nossa vida como um vírus espiritual. Pensa no vírus da gripe aí que às vezes a gente pega e afeta a nossa vida, e atrapalha um pouco, dá um cansaço, uma dor de cabeça, fica mais difícil de você trabalhar. Essas coisas funcionam como vírus espirituais nas nossas vidas, que entram, uma coisinha minúscula, pequenininha que entra, mas uma vez que entra se multiplica, vai crescendo, vai tomando conta e vai afetando as nossas vidas. O diabo, que é o nosso inimigo espiritual, ele procura uma brecha, um espaçozinho, um caminho, uma forma de entrar na sua vida e começar a nos atacar. Para você entender esse conceito de brechas e como isso funciona, eu trouxe algumas fotos para vocês verem. Vamos colocar a primeira foto? Essa foto é muito famosa. É uma foto da Segunda Guerra Mundial. Se você prestou atenção na sua aula de história, se você conhece um pouquinho de história, talvez você já conheça isso, ou tenha visto um vídeo a respeito disso. A foto número 1 é a foto do dia 6 de junho de 1944, famoso dia D na Segunda Guerra Mundial. Deixa eu te explicar o que estava acontecendo quando essa foto foi tirada. Essa é a foto de dentro de um anfíbio das forças aliadas, que estavam buscando contra-atacar os nazistas. Os nazistas tinham tomado conta de todo o território europeu, todo o continente europeu tinha sido dominado. Eles já estavam atacando a Inglaterra, que é uma ilha um pouco distante, mas já estavam bombardeando Londres, inclusive, iam de avião e voltavam para a França. E aqui, as forças aliadas estão tentando agora contra-atacar os nazistas. E essa foto, ela mostra o momento em que as forças aliadas, elas desembarcam numa praiazinha obscura no país da França. Uma praiazinha lá na França, eles conquistam uma praia. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta. O que é uma praia na França quando todo o continente europeu está conquistado pelos nazistas?
Toda a Europa, todos os países da Europa são agora conquistados e aí eles querem uma praia. Tá, grande coisa, conseguir uma praia. Por que essa foto é famosa? Por que o dia D é o dia D que a gente tanto ouve falar? Deixa eu te mostrar uma outra foto de alguns dias depois. Mudou, não mudou? Eles conquistam uma praia, muitos dão a sua vida, morrem por causa disso, eles conseguem recuar o inimigo e eles ganham acesso a uma faixa de areia na França. E essa faixa de areia se torna o espaço onde eles começam a descarregar mais armamentos, mais navios, mais tropas, mais tanques, mais bombas, mais balões e tudo mais que eles precisavam para guerrear naquela época. Aquela faixazinha de areia lá na França, insignificante quando comparado a todo o continente europeu, foi um ponto de entrada. Através daquele ponto de entrada, descarregou-se mais armamentos e foi conquistando mais. Aí descarrega mais e conquista mais. Descarrega mais, conquista mais. Descarrega mais, conquista mais. O que isso tem a ver com a minha vida espiritual e a sua? Tudo. Sabe por quê? Porque o inimigo está procurando só uma faixazinha de areia na tua vida. Ele não quer o continente todo, ele não vai chegar querendo tudo, vai dizer, não, só um pedacinho, não dá nada, a faixa de areia, o continente todo é de Jesus, toda a tua vida é de Jesus, só essa área aqui, eu quero entrar aqui só com um vírusinho. Mas se ele entrar, esse vírus se multiplica. E esse vírus multiplicando, ele vai afetando a tua vida, vai tirando a tua liberdade, e você sabe o restante da história, as forças aliadas conquistam praticamente todo o continente europeu, teve uma área ali comunista que resistiu por alguns anos e desde então já caiu. Gente, na nossa vida espiritual é a mesma coisa. O inimigo procura uma pequena brecha, só um cantinho da tua vida onde ele consegue entrar, mas se ele entrar, ele descarrega mais coisas. E se ele conseguir descarregar mais coisas, ele conquista mais. E aí ele vai descarregando mais, conquistando mais, descarregando mais, conquistando mais, até que a gente se vê num lugar onde a gente nunca imaginava que a gente estaria. É um desânimozinho? É um trauma? É uma ofensa que entra no meu coração e eu não trato, aquilo vai endurecendo, aquilo vai crescendo, vai multiplicando. É uma ideia que entra na sua cabeça através de uma música que você ouviu, de um filme que você viu, de uma série que você assistiu e tirou tua chance, tua esperança de viver, teu desejo de viver, tua alegria, tua liberdade em Cristo, porque entrou vírus na tua vida. E através dessa brecha ele abre mais espaço nas nossas vidas, ele ataca mais, ele conquista mais espaço. E se a gente não se ligar, ele rouba toda a nossa liberdade. Jesus diz em João 10:10, eu vim para que vocês tenham vida, e que tenham vida abundante, plenamente. Mas ele também diz, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Existe uma batalha muito verdadeira, Jesus querendo liberdade para você, o diabo querendo tirar essa liberdade, roubar, matar e destruir. Então qual é o nosso trabalho? Voltando ao nosso texto de Efésios 6 para a gente terminar. O nosso trabalho, versículos 13 e 14. Paulo diz o seguinte, então vistam toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir e permanecer inabaláveis tendo feito tudo. Versículo 14, mantenham-se firmes. O seu trabalho e o meu trabalho é vestir, resistir, permanecer, manter-se, posicionar contra o inimigo na sua vida. Você tem trabalho a fazer, você precisa se posicionar. E aí ele continua no versículo 18 dizendo, orem no Espírito em todas as ocasiões. O meu trabalho, o seu trabalho é a gente resistir e a gente orar. Pastor Vargas, ele citou o versículo na abertura, submetei-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Nosso trabalho é a gente resistir, a gente se submeter a Deus, a gente orar e ele será eliminado das nossas vidas. Entendendo que algumas lutas são normais, mas tem coisa que não é normal. Tem coisa que não é corriqueira. Essas coisas eu preciso resistir, essas coisas eu preciso aprender a lidar com elas, eu preciso orar para que o inimigo não tome a liberdade que Jesus conquistou para mim. Na semana que vem nós vamos falar sobre algumas das soluções, nós vamos olhar essa armadura de Deus, detalhe por detalhe, nós vamos olhar algumas outras coisas muito importantes para a gente entender o que nós temos e como resistir no mundo espiritual. Nós vamos olhar bastante coisa em detalhe semana que vem, mas você já entendeu que existe uma batalha espiritual pela sua vida? Já caiu a ficha para você que tem coisa que é normal e tem coisa que não é normal?
Você já acordou para essa realidade? Você já entendeu que a batalha muitas vezes não é contra pessoas, mas contra todo um mundo espiritual por trás das pessoas, e talvez você precise parar de bater boca com gente e começar a conversar mais com Deus para lidar com as coisas do jeito certo? Pergunta para você, quais são as brechas? Quais são as praias que o inimigo tem buscado e talvez tem conseguido na sua vida? Por onde que ele tem tentado te atacar? Por onde que ele está conseguindo acesso à sua vida? É desânimo? Um desânimo fora do normal, que não tem sentido, que não faz sentido nenhum? É um problema com uma pessoa que você pensa que é uma pessoa, mas não é? É uma solidão? É um vício que você caiu e que veio realmente para roubar, matar e te destruir? É um trauma do passado que precisa ser colocado nas mãos de Deus e tratado de forma espiritual? Talvez você diria, como no caso do dia D, pastor, não é grande coisa, é uma coisinha, não dá nada. Dentro do jardim do Éden, não dá nada, come ali, não dá nada, não é bem assim. E a gente vai caindo nessa coisinha, e essa coisinha nos afeta espiritualmente. Talvez seja um pecado que você se abriu, e esse pecado abriu uma brecha na sua vida que está atrapalhando a tua vida. Tem uma frase, eu não sei quem foi que falou, mas eu acho que descreve bem a minha experiência e a sua. Ele diz assim: o pecado sempre nos leva mais longe do que nós queremos ir, e sempre nos custa mais caro do que nós queremos pagar. Já percebeu isso? Às vezes a gente fala, cara, era só uma brechinha, era só uma prainha, e agora, cara, o continente todo está sendo afetado, eu não sabia que ia dar nisso, e é exatamente isso que ele quer, que você pense que seja uma coisa pequena, e às vezes é uma coisa que pode afetar toda a sua vida. Quais são as áreas onde você está hoje enfrentando uma batalha espiritual? Quais são as áreas onde você precisa se posicionar, você precisa se fortalecer, você precisa vestir, você precisa resistir, você precisa manter-se firme no meio da batalha na sua vida? Quais são as áreas onde você precisa começar a orar, precisa bater boca com Deus, você precisa falar com Deus e menos com pessoas? Quais são as áreas na sua vida onde Ele tem tentado tirar a sua liberdade? Jesus quer e pode te libertar de tudo isso. E nós vamos falar semana que vem sobre como a gente acessa essa liberdade, qual é essa armadura, a autoridade que nós temos no nome de Jesus. Nós vamos falar muito sobre isso semana que vem. Mas primeiro, antes da gente chegar em semana que vem, eu preciso que você aprenda a identificar a batalha espiritual, eu preciso que você se posicione e eu preciso que você ore. Você precisa, Paulo diz, mantenha-se firme, resista, fique em pé, cuidado com a cilada. Você precisa se posicionar e nós precisamos orar antes da gente chegar onde nós vamos chegar semana que vem. Então agora contigo eu quero orar, pedir para você fechar os seus olhos, eu quero orar contigo. Nós vamos ter um tempo de nós refletirmos sobre as ciladas do inimigo, os métodos que ele tem usado na sua vida. E nós vamos ter um tempo de oração, onde nós vamos pedir que Deus abra os nossos olhos e que Deus nos liberte. Deus comece a trabalhar em nós através do nosso posicionamento. Com seus olhos fechados, eu gostaria de orar contigo hoje. Contigo que está entendendo, você que está entendendo que isso é uma realidade. Talvez você tenha experimentado isso na sua vida. Qual é o nosso papel? Resistir, se posicionar e orar. E é isso que nós queremos fazer hoje. Nós queremos nos conscientizar dessa verdade e daí agir em cima disso, para que nós possamos reconquistar ou continuar firmes na liberdade que Jesus tem para nós. Hoje à noite e nas próximas semanas nós vamos fazer algo muito importante. Nós vamos não somente pedir que você ore, mas nós vamos orar com você e por você. Então hoje à noite e nas próximas semanas, à medida que nós nos aprofundamos nessas realidades espirituais, nós vamos abrir aqui na frente esse espaço para você receber oração. Eu vou pedir que todos vocês fiquem em pé comigo, todos vocês fiquem em pé, ainda em espírito de oração. Nós vamos daqui a pouco cantar uma canção, a banda vai tocar e vai cantar. Mas você que está entendendo hoje que existe uma batalha espiritual acontecendo na sua vida, tem algo que não é normal, está além do normal. Hoje eu quero orar contigo, nós queremos orar contigo.
de que nós vamos fazer hoje, nas próximas semanas, depois da pregação, vai ter uma música, a banda vai tocar, e quem quiser e quem entender que precisa de oração, nós vamos orar por você especificamente. Então quero chamar aqui na frente a equipe de intercessão, Bona e outros que fazem parte da intercessão. Julie, vem aqui comigo. No primeiro culto, pastor Isaías, pastor Vargas esteve com a gente. Alexandre, vem cá, Alê, vem orar com a gente. Essas pessoas vão estar aqui na frente para orar contigo, e eu vou estar também. A banda vai cantar, nós vamos louvar, nós vamos declarar da grandeza do nosso Deus. E se você gostaria que alguém orasse contigo, você entendeu, cara, tem algo fora do normal acontecendo. E os meus olhos estão se abrindo. Hoje eu quero me posicionar e eu quero orar, resistindo isso, para não permitir que essas brechas na minha vida abram um espaço maior, ou então para confessar essas brechas e abandonar essas brechas, nós queremos orar por você. Então, com todos em pé, louvando, se você sente esse desejo, entende que é contigo, eu te chamo a você sair do seu lugar, a você vir aqui na frente, nós vamos orar por você.
está sobre nós. Sela nos nossos corações aquilo que o Senhor está fazendo nessa noite. Continua agindo em nós.